Cíntia Tavares pronta pra falar entre versos. Beats vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Hoje mais um episódio do Quero Te Ouvir. Passando pela Juque Voz hoje com essa pessoa, essa mulher fantástica. Uma das mulheres que eu admiro muito aqui nessa cidade. A professora Obrigada. Ana Paula. Uma honra, né? A honra é minha! Quando surgiu o projeto, eu me inscrevi porque eu queria, né? Falei, eu nem sei se eu tenho coragem, mas eu quero, né? E falar de admiração, assim, já... eu acho que serve como um exemplo, né? E o trabalho que você está fazendo, essa visão que você tem, né, de buscar histórias. Eu acho que você tem na alma o ofício de historiador, né? Historiador busca histórias. Então é um privilégio muito, sem palavras. Que isso, Ana! Mas vamos falar um Eu tô um pouquinho pouco de nervosa, Ana. tá? Relaxa, Deixa eu relaxar. solta, sinta-se à vontade em casa. Vamos falar um pouquinho sobre Ana, professora. É assim, Ana, uma coisa feita por mim jamais poderia faltar um professor, principalmente um professor do Oredo, que é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, faz parte da minha história, foi da onde eu tirei o sustento da minha casa durante muito tempo, foi tirado ali do Oredo. Pra quem não sabe, eu era cozinheira do Oredo, e ali no Oredo eu conheci pessoas, professoras fantásticas. Você, a Dani, a Vivi, a Noemi, sabe? Eu sempre fui muito bem tratada por vocês. Eu nunca vi nenhum tipo de arrogância nem nada. Vocês sempre me trataram muito bem. E às vezes quando a gente tá ali na cozinha, num serviço mais braçal, a gente é muito desvalorizado, a gente nunca é visto. E vocês sempre olharam pra gente, não só pra mim, mas como pras outras meninas também. Sempre trataram a gente muito bem. Então não tem como fazer... E o carinho também que você tem pelos estudantes, Nossa, né? os Porque meus alunos... quando ela vai na escola... É um o alvoroço. Eu acho que ser professor, né? Quem trabalha, não só professor. Na porque, educação, sim, de modo quem geral. trabalha ali, desde a pessoa que trabalha na secretaria, todo mundo que trabalha na escola compõe, né? Como a gente fala, comunidade escolar. Então não é só professores, e o gostoso ali é que a gente tem ali no Oredo, a Cíntia, a gente tem a pedagogia da presença. A gente se faz presente para os alunos, desde a secretaria até ali na hora da alimentação. Isso faz uma diferença e torna a escola acolhedora, né? Meus alunos pedem até hoje pra me voltar. Volta, tia. Eu falei, não, tô em paz. Fazendo outras coisas, voando, né? A tia tá com outros... Voando. Mas é um carinho muito grande e assim, é uma experiência muito única trabalhar ali na escola. A gente tem um olhar, hoje o meu olhar em relação ao mundo, ele é diferenciado. Sim. Porque é muitos conflitos. E a escola é um mundo ali dentro, né? E é muita parada acontecendo. Sim, ao mesmo vivo, tempo. Né? É muita cabeça diferente, é muita criação. O ser humano, ele é individual. Sim. E você lidar ali com o coletivo, com pessoas, adolescentes. Com adolescentes. Naquela fase sim. de formação de caráter, formação de conduta, tudo ali, tá ali na escola. É muito louco. E hoje a gente fica com os adolescentes mais tempo do que eles ficam na casa deles, né?
Eles entram ali 2, 1 e pouco, né? E vai até as 9. Então a gente acaba sendo, né? Eu acho que a educação, ela se transformou. Na minha época, a escola era uma escolarização. Você ia para a escola para aprender a ler, escrever, as competências, né? Hoje vai além, né? Hoje as competências emocionais é aprender a ser, né? Aprender a conviver, né? Que são as premissas da PEI, né? Que é o Programa de Ensino Integral, do qual eu faço parte. E eu defendo a bandeira, porque eu acho que... É bom, porque assim, muita coisa mudou no sistema educacional, mas pouco se fala sobre essas mudanças e o porquê e as razões dessas mudanças. Acho que ninguém melhor do que você ali na sala de aula para explicar o que é essas tutorias que hoje tem, que é coisa que eu não tinha na minha época. Sim. Educação financeira, Sim. Planejamento de vida. O projeto de vida. É projeto de né? vida, Isso. que a minha filha tem isso. Então, assim, e é umas coisas que teria feito muita diferença. Sim, com certeza. Pra mim. Lógico, foi tirado muita coisa boa que tinha, mas também foi acrescentado muita foi coisa adaptando, boa. né, Cíntia? Hoje os adolescentes... É outra realidade, né? Uhum. E a escola, ela tem que acompanhar. A escola de tempo integral, né, de ensino integral, com tempo integral... hoje eu vejo, pra mim, quando eu entrei, eu vi o projeto, eu me encantei. E é interessante que cada vez que uma criança, um adolescente, ele fica na escola, é menos tempo para ele ser abusado em casa. É menos tempo que ele vai passar privação de alimentação. Então a escola hoje, ela tem um cunho social muito grande na vida desses estudantes. A gente é um pouquinho mãe, pai deles, né, ali dentro. E não tem como ser Não tem como você não se envolver, não tem. A pedagogia da presença é uma coisa muito forte, porque ela faz parte da construção. Eu não sei se na sua época era assim, muitas vezes a gente perdia o interesse pela matéria, porque o professor era muito distante, né? E ali você perde, não tem aquele vínculo. E isso era grande parte do insucesso ali, do aprendizado. Eu tive isso. Se dava por conta disso. Tanto que eu sou da época que era colegial, né? Sim, sim. Eu sou da década de 90, então... Eu sou da década de 80. Mas também não teve muito, assim, diferença entre 80 e 90. Mas, assim, eu tinha, na época, no segundo colegial, que eu até reprovei. Foi a única matéria que eu reprovei na vida, biologia. Porque era um saco a aula. O professor, ele não explicava nada. Ele passava o texto na louça, você copiava e, tipo, não via sentido, né? Não via. E hoje mudou bastante. Hoje... a nossa metodologia, ela tem que ser baseada na realidade do aluno, né? Paulo Freire fala muito sobre isso, né? E hoje a gente tem que estudar. Hoje o professor, ele não é mais o dono do conhecimento, começa por aí, né? É claro que eu tenho que me preparar, eu tenho que ter a minha formação, minha autoformação o tempo todo, eu tenho que ter domínio do meu conteúdo, do meu conhecimento, mas eu não sou a única dona do conhecimento, é uma construção. E toda aula a gente faz ali uma sondagem, a gente quer tirar do aluno, né? Porque ele traz. E hoje, com a tecnologia, há momentos que a gente aprende, há momentos não, o tempo todo a gente aprende com eles, né? Isso é muito forte, porque antigamente, nós estudantes, a gente era visto como uma caixa. E aí ia se depositando, né? Jogando naquela caixa. Era uma caixa vazia, nossa, ele vem com uma tábua rasa, sem nada escrito. E a gente vai fazer ali a construção do conhecimento dele. Hoje não mais. Hoje é uma troca e a gente tem que tirar dele, né? Ele tem a contribuir, ele tem que participar e ele tem que construir isso com a gente. E quando a gente consegue esse engajamento do estudante, sem dúvida é o sucesso do aprendizado, né? E então mudou muito e teve que se adaptar. A gente teve que se adaptar hoje. E tudo é baseado na realidade do aluno. Eu pego um conteúdo, por exemplo, sou professora de história, de geografia, de sociologia e filosofia, enfim, nas áreas das ciências humanas, eu vou falar sobre um assunto, vou falar, por exemplo, sobre a Revolução Francesa. Se eu colocar um texto e eu ficar falando, ele perdeu. Primeiro que o poder de concentração dele hoje é muito pequeno. E aí não vai ter sentido, mas quando eu falo pra ele que a Revolução Francesa foi o pontapé pra hoje, né, a liberdade, o direito dele estar ali, dele falar o que ele quer, e aí ele entende que aquilo contribuiu pra vida dele agora,
se torna outra realidade. Quando você fala sobre ditadura. Sim. Porque os professores sofreram muito também na Sim. época da ditadura, também foram perseguidos. Porque vocês tinham a vedação daquilo que vocês podiam falar ou não. Sim, era cerceado, né? O direito de fala, né? E a ditadura, por que professor, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você busca conhecimento te traz libertação, de não aceitar, né? E o professor, ele busca essa verdade. Então, ele não aceitava, porque vai tirar o meu direito ao voto? Porque vai tirar a minha liberdade de expressão? Não tá certo. E aí o pessoal foi pra rua, e aí quando foi pra rua, aí já sabe, aí borracha comeu, né? E é muito legal. E essa é uma das ideias desde o início, de quando eu comecei a fazer as entrevistas. É trazer informação. Como você falou, a verdade liberta. Então, quanto mais conteúdo você tem, eu acho que a gente só quebra tabus falando desses assuntos. Sim. E voltando um pouquinho lá para PEI. Como que funciona assim, esse sistema PEI hoje para um professor da aula? Que também não é fácil. Ficou uma rotina cansativa, ficou um pouco maçante também. Olha, e você também, ao mesmo tempo, ter que se reciclar, porque vocês estão sempre em curso, tem que estar sempre se reciclando, é sempre com uma novidade, é sempre alguma coisa nova que aparece. Como que é a vida do professor? Olha, na realidade não tem rotina, né? Todos os dias é uma loucura. A gente tem bastante documentação, sim, mas assim, o projeto em si, é claro que a gente vai além, né, de políticas, né? A educação, ela é pública e ela esbarra muito na política, e a gente cai muito ali na ideia do que seria, né, da teoria e da prática. A prática em sala de aula é diferente, né? É uma vida. Hoje eu vivo mais com os meus alunos do que com os meus filhos, né? Então, a ideia do programa, ela é sensacional. É claro que se perde um pouco, né? Porque tudo é política e aí acaba... E tem muita coisa que é lindo no papel. Sim, mas na realidade... você coloca na prática já... Sim, e aí a gente tem... Porque assim, a gente tem a realidade dos nossos estudantes, né? A gente tem muito aluno ali que tem a estrutura familiar, tem o pai, tem a mãe, ele tem horário de estudo, ele tem a mesinha dele que ele pode estudar quando chegar em casa. Ele né? tem um computador. Ele tem um computador, ele tem o celular com a internet para ele estudar. Ele tem uma rotina, ele tem uma cobrança. Mas a gente tem também, a grande maioria, a gente tem, infelizmente, as nossas crianças, nossos adolescentes hoje têm um contexto familiar assim bem complicado, né? Então eu não tenho a família que dê o suporte. A família é tão importante na vida de um adolescente. E a gente tem hoje, eu acho que a grande dificuldade hoje da educação é a questão familiar. Então, e também tem muito pai e mãe que acha que a obrigação de educar o seu filho é da escola, e não é. Sim, é assim. Assim, a educação, a base, ela tem que vir de casa. Tem que vir de casa. A escola é só o complemento. E Sim. muitas das vezes tem muito pai e mãe que quer inverter a situação. Joga a responsabilidade, como né? se a responsabilidade fosse da escola, e Sim. não é. E a escola, no campo ali da escola que aflora, ele vem de uma vida atribulada lá fora, e a gente sente ali, né, na escola. Eu tenho alunos que o único não que ele ouve é o nosso. É assim, o não de não pode fazer isso agora. Então, ora, eu acho que a família perdeu um pouco a mão na questão de... Na minha época era violência, era cinta, era vara, né? A nossa vara. Né? E hoje... Farinha de marmelo. Sim, e isso não é a punição física de jeito algum. Mas tem limites, né? O adolescente, ele precisa de limites de educação do olhar. E ele não tem esse olhar. Então ele vem para a escola e ele fica meio perdido. E ali na escola, muitas vezes, hoje eu tenho aprendido isso, às vezes ele precisa desse não, né? Então a escola integral, a gente fica mais tempo com ele ali. E uma coisa legal também da escola integral ali, do Oredo, né, que eu defendo a minha escola, né, que eu amo a minha escola, a gente trabalhar as competências socioemocionais. Porque se eu não trabalhar ali naquele estudante as competências emocionais dele,
eu não consigo desenvolver as cognitivas. Ele não, se ele vem para a escola e a gente trabalha ali a afirmação dele como ser, e são várias competências emocionais. Ele aprender a ser assertivo, ele aprender a ter a tolerância ao estresse, que muita gente não aceita perder. Então isso é bem legal. E muitos desses estudantes não têm isso em casa, né? Eles vêm para a escola acostumados num contexto de violência mesmo, ou até de abandono mesmo, a família, né? Então eu acho que a educação... É muita coisa. A educação precisa da família. Relatos que a gente ouve, assim, de alguns alunos que você fala assim, caramba, como que hoje, em pleno século XXI, nós estamos em 2025 e ainda existe esses absurdos. Tem coisa que não tem nem como justificar por aí, por tanta informação, tão fácil ter coisas que ainda acontecem, tem pessoas que ainda são silenciadas. Sim, a violência, né? Eu sou professora de sociologia, de filosofia, e a gente tem trabalhado muito isso, né? Sobre o silenciamento, as questões ali da violência doméstica. A gente estava até falando aqui sobre o projeto. Isso é muito importante, tanto para as meninas quanto para os meninos, né? A gente tem a violência também, a psicológica. E é bom mostrar que tem, principalmente para os meninos, que tem leis. Porque Sim. muitos vê o pai agredindo, o padrasto agredindo a mãe e começa a achar que aquilo né? é normal, entendeu? Ele tá reproduzindo só aquilo que ele vê dentro de casa. E mostrar dentro da escola que aquilo não é legal, Sim. que tem lei, que aquilo é um crime, você já tá fazendo a diferença, você já tá mudando a percepção daquele adolescente. E você sabe o papel a gente só sabe o papel da escola na época da Covid-19, né, que todo mundo foi para isolamento social, o índice depois, a escola, quando nós professores, o pessoal da merenda, da cozinha, as tias da limpeza, da secretaria, a gente tá ali o tempo todo no radar do estudante. Porque assim, mesmo ali na cozinha, quando tem os fugitivos, né? A gente já fala, opa, tá fazendo o que aqui? Tá desocupado, não tem uma aula pra assistir. É um trabalho totalmente Sim. em conjunto. E às vezes ele quer conversar, e às vezes você só precisa ali naquele balcão ali da cantina, enquanto eu fazia a comida para as crianças, quantas vezes eu já não chorei com as coisas que eu escutava. Quantas vezes eu falava assim, meu filho, o que é isso? Que mundo você acha que você vive? Teve até um caso de uma aluna minha, eu tenho contato com ela até hoje. Teve um dia que ela saiu de casa e ela decidiu que naquele dia ela ia tirar a vida dela. E eu não sabia disso, ninguém sabia. Ela saiu de casa, ela falou, eu vou pra escola, eu vou me despedir de todo mundo, na hora da saída eu vou na passarela e vou me jogar. Meu Deus. E aí naquele dia ela foi pra escola, aí antes dela ir embora, ela passou na cozinha. Ela falou assim, eu gosto tanto da tia Cintia, eu vou lá. Aí ela conversando comigo, eu conversando com ela ali, tudo. E aí ela tava falando, nossa tia, eu tô tão desanimada. Eu falei, você tá desanimada por quê? Você não tem um boleto pra pagar? Minha filha aí, brincando com ela tudo, a gente foi conversando. Passou-se 3 meses depois daquilo. Aí um dia eu acabei conhecendo a mãe dela, só que eu não sabia que era a mãe dela. E aí no aniversário da cidade, ela com a mãe dela junto. Eu falei, nossa, você é mãe dela, eu não sabia. Ela, quem é você? Aí eu sou a tia Cintia. Ela, você que é a tia Cintia, a tia da merenda? Eu falei, sou, por quê? Aquela mulher, ela me abraçou e ela chorava. E eu sem entender, eu falei, calma, vamos sentar aqui, sentamos. O que aconteceu? Ela, você salvou a vida da minha filha. Olha. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Ela não ficou doente, não, deixa eu te contar o que aconteceu. Foi aí que eu descobri que ela tinha saído naquele dia. E quando ela parou ali no balcão da cozinha pra conversar comigo, foi quando ela desistiu.
Eu falei, cara... Teve uma palavra assertiva pra ela. Eu falei... Foi de encontro ali, né? Eu nunca imaginei, porque muitas das vezes a gente é tão desvalorizado ali dentro da escola, principalmente no setor que eu trabalhava, que era o setor da merenda, que é o setor braçal, a gente é muito desvalorizado. E saber que eu pude fazer a diferença na vida de uma única, no meio de 648 alunos. Filha, mas você ganhou. Eu ganhei na loteria. Sim. E quando aí ficou eu e a mãe dela chorando, eu falei, gente, como pode? Vem alma de educador, né? Alma de educador. É, mas não dá pra mim, sala de aula não dá. Ah, não. Olha que você já foi mordida pelo bichinho. Mas assim, e a gente tem essa sensibilidade. Como eu falei pra você, quando eu comecei a trabalhar na escola, mudou. Porque você muda a visão, né? O olhar. Você muda o seu olhar, você vê também quando o adolescente está mentindo, porque tem essa também. Você tem que ter essa, como eu posso dizer? Ai, sumiu a palavra, mas você tem que ter essa percepção, esse discernimento de saber até onde é a verdade, aonde é a fantasia, porque é uma fase complicada. Uma fase também. Complicada, é uma fase complicada e a gente tem que ter muito cuidado para não subestimar também, né? Então, só voltando ao raciocínio da pandemia, eu imagino quantas agressões dentro de casa foram caladas, né? E tem estatística disso. Tem. Sumiu o número de denúncias. Na época do isolamento social, despencou o número de denúncias de assédio, de violência sexual para criança, de violência com menor, despencou, com feminino, despencou. Ai, por quê? Porque tava todo mundo feliz em casa. Não. Porque tava todo mundo calado. Não tinha escola, não tinha aquela professora que viu aquele machucado. Olha o que aconteceu. Não tinha aquela professora que olhou aquela unha corroída até o talo e perguntou: por que você tá roendo unha? Olha pra mim e fala, tá acontecendo alguma coisa? Não tinha tia Cíntia no balcão pra falar: olha, você tá entendendo? Então, a escola, eu acho que além de escolarizar, você preparar ele pro mercado de trabalho, hoje vai muito além. Você prepara ele pra vida, né? É um lugar que durante, por exemplo, os meus, né? Das 2 às 9h15 da noite, ele tá cuidado, protegido, amparado, seguro, né? Com pessoas que ouvem ele, né? Então, isso é além. A gente tem momentos na escola hoje, as rodas de conversa, que a gente tá com conteúdo atrasado, tem que cumprir meta, eles têm Saesp, Saeb, prova paulista, tanta coisa. Que muita coisa também mudou, foi acrescentada essas provas também. E aí a gente para tudo e fala, vamos conversar. E a hora que a gente para tudo, a gente vê, no Oredo a gente tem o nosso sarau, né? Que é um momento que a gente para ali e é tão bom, porque a gente promove o protagonismo deles e eles cantam e eles fazem, criam poesia e a gente tem aquele relax. Se a gente for pensar no conteúdo, a gente fala, meu Deus, eu atrasei. Não, que a gente não tinha. Eu acho legal isso que tem hoje, que é ensinar para o aluno ser protagonista da própria vida. Sim. Porque muitas das vezes a gente não consegue nem ser protagonista das nossas vidas. Sim. E a gente tem que entender, eles têm que entender desde sempre, né, que eles fazem parte daquilo, né? Eu não sei se eu posso falar, mas eu tenho vários projetos na escola e o meu principal objetivo é a promoção do protagonismo. E vamos falar sobre isso novamente depois do intervalo. Tô ansiosa já. Vamos tomar uma aguinha, baixar a ansiedade e já voltamos. Foi? Voltando, deixa eu me ajeitar aqui, ficar mais próxima, que hoje tá friozinho. Vamos falar sobre os projetos que a gente parou ali, que você tava falando dos projetos que tem aí em andamento. Ansiosa, né? Saindo um pouquinho de sala de aula, daquela rotina toda, vamos falar sobre os projetos que tem dentro das tutorias. Tem o Oredo News, que eu queria muito que você falasse sobre a criação. Oredo News foi um sonho que eu tinha de trabalhar jornalismo na escola. Mas não é o jornalismo nosso, é o olhar do aluno. Porque é fantástico quando você olha pela lente, tem, né, o olhar, né?
É totalmente Isso, diferenciado. é diferente. E aí, a gente tem um projeto chamado eletiva, né? Na realidade, não é um projeto. Já é uma disciplina, é um componente, a eletiva, onde os alunos te escolhem, você cria o projeto, faz a feira, literalmente uma feira, e os alunos escolhem. E ali você passa 6 meses com esses alunos. Que é a tutoria. Isso, não, que é eletiva. A eletiva. A tutoria também. Tutoria é outro processo da PEI que os alunos também te escolhem. E aí você passa aquele ano, ela é anual, você passa ali e você vai ser o tutor do seu aluno. Você vai ajudá-lo nas questões pedagógicas, mas também as socioemocionais, enfim. Mas a eletiva, ela é um componente onde o aluno escolhe, você cria um projeto a partir do projeto de vida do aluno, tem um varal, onde o aluno faz uma escalada, coloca o sonho dele, e a gente faz um compilado, divide por áreas, e aí eu fiz o projeto Jornalismo em Ação. A ideia é de trabalhar a comunicação na escola. E eu tive um presente, né? Os alunos que foram pro meu projeto, a minha filha, foi um presente. E a partir dali, dessa eletiva surgiu o Oredo News, que era a ideia de, numa página do Instagram, a gente fazer tudo que acontecia na escola, ali, réuzinhos curtos. No começo a gente fazia longo, e aí a gente percebeu que adolescente gosta de coisa muito rápida, né? E a gente foi se adequando. Eu vejo... porque tudo tem a adequação. Sim. Você vai vendo o que tem mais O que visibilidade, vai, o que não vai, tem. né? E aí, foi. E aí hoje eu tenho a Vitória, que ela no começo, vamos Vitória, ela falava, ela gostava de falar, mas eu percebia que ela é muito igual eu, assim, pensa muito né, a gente não acompanha muito e fica... E aí, hoje a Vitória, ela tá assim, na comunicação. Ela acho que você soube trabalhar muito bem o que cada um tinha de Sim, melhor. a gente foi descobrindo, né, qual o seu talento, Porque né? a Vitória, ela é uma comunicadora. Sim, e ela é de Nata. improviso. Você Isso. não adianta fazer roteiro pra ela. É igual Ela é eu não improviso. consigo roteiro. Pá. Tem gente que eu chamo, eu convido pra fazer a entrevista. Ai, me manda as perguntas. Gente, eu não consigo. É muito... Flui, né? É muito na hora. E é muito gostoso isso, tem outro significado, né? E tem Natural. também o que faz a parte técnica. Tem. Aí tem a Beatriz, que é minha filha, ela faz o roteirinho, embora a Vitória, ela tem vida autônoma, mas a gente tem que seguir, tem que ver o que é o tema, o que a gente vai falar. Tem todo, por exemplo, a gente anuncia... E o local também, Sim, onde sim. vai ficar melhor pra gravar. É a Bia. A Bia faz toda essa parte. E aí a gente tem o cara que faz acontecer, que é o Cauê. O Cauê, ele edita, ele é o câmera, ele tem o melhor ângulo. E o legal é que eles foram crescendo, né? Hoje o Cauê, ele tá no ensino técnico e ele já tem uma visibilidade na diretoria de ensino. E assim, tem um monte Ele é um gênio. Tem um monte de projeto legal acontecendo, que vai acontecer, que tá acontecendo na vida dele, mas a gente ainda não pode falar porque é a diretoria de ensino, mas assim, ele teve que criar uma marca, ele teve que criar um portfólio, e hoje ele tem um olhar, assim, pra edição, videomaker que fala, né? E assim, e tudo isso é com o celular, não tinha recurso nenhum. E hoje a gente está buscando, né? E eles fazem acontecer aquilo. E aí, a partir daquilo, o ano passado, a gente, todo ano, né, a equipe de Ciências Humanas, a gente tem um projeto ali, trabalha-se o ano inteiro. A consciência, toda essa parte ali da desconstrução do racismo estrutural, né? Que depois culmina lá no dia 20 de novembro, na consciência negra. Então a gente trabalha o ano inteiro isso, através de conversas, de debates, de palestra, de conteúdo, de atividades, dos próprios estudantes de buscarem, então de depoimentos, de debruçar na lei mesmo. E aí no dia 20 de novembro é a culminância. E aí a gente pensou ali, né, no grupo de Ciências Humanas, o meu gestor imediato, que é o Marcelo, seria legal a gente contar histórias, vamos falar sobre histórias, criar alguma coisa. E aí eu pensei, é legal a gente falar sobre Zumbi dos Palmares. Bacana, é um exemplo, né? É um exemplo de vida. A gente falar sobre Martin Luther King.
legal também, Obama. Mas e se a gente falar de heróis perto de nós? Pessoas comuns. E tem, hein? Sim. Tem muito. Pessoas comuns que enfrentam o racismo estrutural, que é o pior, que é aquele que muitas vezes não é explícito, né? Ele tá ali, tá enraizado, até esse desconforto. Nossa, como é que eu me refiro àquela pessoa negra, preta? Olha, não, é moreninha. Então a gente tem um racismo estrutural ali dentro da nossa estrutura muito forte. E muitas vezes até as pessoas que não são racistas, né, que não se consideram, mas a gente vive já numa estrutura que a gente acaba sendo desconfortável a gente lidar, e não tem que ser desconfortável. Racismo é crime, ponto. E aí a gente teve a ideia ali, eu fui trabalhando a ideia, por que não buscar essas histórias de pessoas do nosso dia a dia que não são histórias, por exemplo, o que a gente conversou e o Cauê, a Vitória, a Bia, né, que desenvolvem esse projeto comigo. A gente não quer pessoas, olha, ele ganhou a loteria, olha, ele ganhou o prêmio Nobel, olha, ele escreveu um livro. Não. É aquela pessoa que está dentro de uma sala de aula e a gente quer escutar a história dela. E quando a gente escutou a história dela, a gente escutou que a história dela foi marcada por racismo, por injúria racial. E ela venceu, e ela deu a volta, ela chorou, ela até se abateu, mas ela continuou, e ela continuou no alvo dela. E ela foi um herói da própria vida dela, né? E aí tem a história do professor, tem a história daquela pessoa que foi criada numa instituição, foi abandonada pelo pai e pela mãe, e foi criada numa instituição, né? A gente tem muito por conta do Lar do Caminho, que tem uma instituição que cuida de crianças, que é um abrigo para crianças. Então a gente acaba tendo um contato com essas realidades também. Tem projeto incrível, o Lar do Caminho. Graças a esse projeto, essa pessoa, porque eu não vou dar o spoiler, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Ele fez um curso, e depois desse curso ele conheceu vários países, e hoje é uma pessoa respeitada na cidade. Então ele conta a história dele, a gente ficou muito emocionado. Aí a gente tem a história de outra pessoa que foi abandonada pela mãe, foi abandonada pelo pai, e aí foi vivendo, e hoje é um professor, é um bombeiro, e são várias, né? Eu não vou dar o spoiler, mas assim, e foi muito legal, porque quando os nossos estudantes que estão fazendo esse projeto junto comigo, os três, eu vi uma lágrima. Eu faço a produção geral e eu acompanho, né? E eu fico olhando eles ali através da lente, eu vejo o olho deles. Não tem e como. E aquilo é muito legal. Não tem como. Eu tiro assim, acho que uma das entrevistas que mais me marcou foi a do Adriano. É difícil falar do Adriano. E a entrevista do Adriano foi uma entrevista tão forte, porque tudo que o Adriano passou na vida para ele conseguir sobreviver foi muito. Eu não teria conseguido. E olha que eu já passei por muita coisa difícil, mas ele foi de uma resistência tão grande que durante a entrevista ele falava e eu chorava, que eu não tem como não se emocionar. Não tinha, ficou incontrolável. E falar dele me emociona, porque eu lembro de tudo aquilo que ele me contou, coisas tão fortes, tão pesadas. Falei assim, gente, como que se passa por isso? Como que você sobrevive a isso? Nossa, foi... Quem não assistiu, tá aí no YouTube a entrevista do Adriano. E virou uma homenagem, né? Virou. E é lindo. E trabalhar também. E isso mostra que nós somos seres humanos. Que nós sentimos também. Porque tem histórias que são tão fortes que a gente sente a dor do outro. Quando ela é verdadeira, né? A gente sente. E assim, eu agradeço a Deus por colocar, olha a visão que você teve. A história dele é ser silenciada. Mas você abriu esse espaço e virou um legado, né? Porque agora
vai lá, tem a história dele lá. Não tem mais Ele ele pra se contar. foi, mas aí Mas a história eternizou. dele eternizou. Olha Porque que assim, lindo. você jogou no YouTube e tá eternizado. Sim, eternizado. Foi pra vida. A história dele hoje virou pro mundo. Isso não tem preço. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Muito E bom. e é legal saber que os alunos estão fazendo isso. Sim, sim. E aí o Heróis Entre Nós, ele tá chegando aí. A gente vai fazer o lançamento agora, vai fazer primeiro na escola, depois em outras escolas, depois aqui na praça também. E ele é um pontapé para mostrar que pessoas comuns têm histórias fantásticas. E também que já deixa a inspiram. Juque Voz aí de portas abertas. Sim. Pra mostrar também, se Eu vocês quero trazer quiserem, eles também. também pra você pode ouvir um vir, pouquinho. que a Juque Voz tá de Eu portas agradeço. abertas. Acho que seria muito legal Privilégios. também. Será um privilégio. Então fiquem atentos nas redes sociais. E eu acho muito legal, porque assim, tudo isso nasceu da ideia de uma professora muito louca. Muito louca. Entendeu? Tipo assim, eu acho que hoje em dia ainda falta muito professores como você. A loucura, ela é bom. Eu sou meio Ela louca. ajuda. Assim, Cabeça explosão, eu é falo uma assim, loucura uma boa, né? loucura assim, no modo positivo, porque às vezes a gente precisa Sim, mas desse movimento. como diz a música, eu quero ser uma metamorfose ambulante do que viver a velha, né? Ali sempre a mesma coisa, né? E assim, uma coisa assim, polêmica, né? Eu não sou do polêmica, mas a gente causa uma polêmica de vez em quando. Assim, pra você, como professora, quando tem ali a tutoria e as eletivas, vocês são escolhidos pelos alunos. Eu sei que tem muito aluno, só falta disputar no tapa, porque vocês têm uma quantidade X de aluno para cada um. Sim. E tem aluno que só quer aquele. A maioria vai tudo para aquele professor. Como que é trabalhado isso? É que tem o edital, né? É assim. A eletiva, ela tem toda uma parte documental. Então, agora esse semestre a gente tá de novo, né? E eu tô com outro projeto bem louco também. É assim, então a gente lê um edital, então tem as regras, e aí cada professor tem um número X de alunos, né? E aí é apresentado no feirão. A gente faz camiseta, tem um logo, a gente passa nas salas. E o legal é que vocês já estão ensinando eles a trabalhar em editais. Sim, já dentro da escola. sim. Que isso é muito importante. Eles assinam, inclusive, o edital. Porque Eles saber que terminou a escola, eles podem continuar. Sim. De alguma maneira, através da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. E tem outras, né? Entre Leis de outras também, incentivo, de né? royalties e tudo mais. Não, tem um edital. Então a gente faz a leitura do edital, eles assinam o edital. E aí no edital tem as regras. Então a gente tem um número X de alunos, eles escolhem pelo Forms, no ensino médio assim. Eles escolhem, tem lá o logo da gente. E eles têm primeira, segunda e terceira opção. A primeira opção tem que haver com o projeto de vida dele. Tem que estar entrelaçado do projeto de vida dele. Mas como assim? Vamos lá. A minha coordenadora Mônica, que é um dia que eu trouxe aqui, a Mônica é uma explosão. Beijo, Mônica. De ideias, né? Mônica Cook. Nossa, a mulher é sensacional. Ela é um espelho, né? Eu olho ela. Ela é demais. Sim, porque ela é uma... Eu falo que é a minha Penélope charmosa. Ela é. E ela tá perto de aposentar, mas parece que ela tá no início. Ela tá ali na paixão né? Ela tem um da educação. espírito jovem ainda. E ela cutuca a gente. E ela costuma dar um exemplo. A filha dela era veterinária e aí escolheu uma eletiva, por exemplo, a professora lançou uma eletiva lá, acho que é de bordado, alguma coisa voltada ao trabalho manual. E aí a filha dela escolheu aquela eletiva. Por que escolheu aquela eletiva? E hoje ela sabe que aquela eletiva ajudou a filha dela a aprimorar o trabalho ali, o movimento de pinça. Você tem que ser minucioso ali numa cirurgia, dar os pontos. E hoje isso serviu para o projeto de vida, porque no veterinário ele vai trabalhar ali, o animal às vezes é pequeno, né? Então uma coisa ou outra. A Vitória, por exemplo, ela queria trabalhar no direito. E aí o jornalismo trabalha oratória. Então isso ajudou demais no projeto de vida dela, porque
né, o advogado precisa falar no tribunal. E hoje ela já mudou. Hoje o jornalismo já deu uma bicadinha nela e ela quer fazer a parte de jornalista esportivo. Então é isso. Então aí o aluno... E aí assim, houve muita escolha. Né? Eu já tive eletivas com 80 alunos. Você não pode falar, não quero você, não quero você. Primeiro momento, vai conversar com esses alunos, né? E mostrar pra eles qual o projeto de vida. Tem a ver com o projeto de vida? E aí esse aluno, você escolheu mesmo, você escolheu porque o seu colega... E a gente dá um momento chamada de assembleia. E aí ele mesmo fala, não, eu acho que a outra eletiva é melhor pra mim. E aí tem as etapas, né? Até chegar aquele número X de alunos. Mesmo assim, a gente ainda abre, né, um parâmetro ali, ficar um pouco mais de alunos e tal. Mas aí é feita uma análise do projeto de vida dele, é feita essa conversa com ele, se realmente ele teve consciência da escolha. E sempre acaba tudo certo, porque ele sempre vai para o lugar que tem a ver com o projeto de vida, e ele para e acaba dando. A gente fica um pouquinho com mais aluno, mas acaba dando certo. É bem legal, funciona bem. E é até legal você explicar isso, porque muitos pais não sabem. Sim. O filho tá lá na escola, o filho chega em casa falando da eletiva, disso, culminância. E tem muito pai que não conseguiu ter a oportunidade de terminar a escola, não sabe nem o que significa uma culminância, não sabe o que significa uma eletiva, não sabe nada. Então é uma maneira também, através da sua explicação, eles trazer essa informação, né, o que acontece o que eles estão vivendo ali dentro da escola. E é muito vivo, né? E é muito vivo. A gente está no momento agora do feirão, daqui a pouco começam os processos, né? Na eletiva Jornalismo em Ação, eu levei tanta gente legal para a escola, porque assim, a gente tem toda uma demanda de tirar aluno da escola, tem todas as políticas, né, que tem que ser cumpridas, muitas vezes não é fácil. Então eu pensei, até eu acabei voltando. Já que a gente não consegue tirar ele vamos levar o mundo para a escola. E aí a Cíntia foi na escola, eu lembro que vocês apresentaram o hip hop, e os alunos não sabiam que era você, porque você estava caracterizada. E quando tirou, eles... Então, e a gente levou muita gente bacana. E o legal é que eu levei várias vozes, né? Eu levei a Tuli, foi lá, uma parteira, e eu até pensei... A última parteira que restou em Juquitiba. E aí você pensa, o que o adolescente tem a ver com parteira? Que nada, eles adoraram, fizeram um monte de perguntas. Não, e quantas meninas ali tá iniciando a vida sexual... Sim. Você leva informação, quantas ali a gente não viu engravidar, hoje a gente tá vendo terminar a escola com o nenenzinho no colo. Sim. São muitas que a gente vê. E a informação, né? Informação... E falar também o que vai acontecer com ela, porque a hora que você vai ganhar... Você é mãe, como eu, primeiro filho é uma coisa muito chocante. Assusta, né? Meu, você pensa, como que essa criança vai sair? Beleza. Mas como que vai ser o processo? Sim. A dor. E o hoje, que fazer? Como saber qual é a hora? E hoje a gente tem a Tuli falando bastante sobre isso. Hoje eu, tem todo um comércio. Também. Eu sei. Hoje tem todo um comércio ali em torno da cesárea, né? E né, o parto natural é tão... Né, Deus criou a gente, né? Acredito que o corpo é preparado para isso, né? E foi bem legal. E quando ela veio, eu falei, meu Deus... Mas eles fizeram tanta pergunta, foi tão construtivo, né? A gente trouxe também capoeirista, a gente levou a Liliana. A Lili, ela falou... maravilhosa. Liliane Bosch, cineasta. Ela é maravilhosa. E aí a Liliana também deu muita ajuda para os meus alunos, falando sobre o edital. Foi daí que surgiu a Mosquinha. Eu também fui lá pra falar sobre a Juquivoz também. Chamou eles e eles... Eu tô virando já figurinha carimbada, né? Falei, daqui a pouco ela tá lá na escola dando aula. Não, falta... Fazendo oficinas, eu tenho vontade de fazer esse trabalho, mas não pra dar aula, porque eu acho que eu não tenho perfil pra isso. Mas fazer umas oficinas de vez em quando, fazer esses trabalhinhos. Nossa, tem novidade chegando, tem essa... Tem muita coisa que a gente vai fazer junto ali ainda. Foi muito produtivo o dia, saímos aqui já com agendinha. Né? Já tem umas coisas agendadas, fiquem atentos. E assim, outro assunto polêmico que eu tenho que aproveitar
Uso de celular dentro da dentro da escola. Vamos falar sobre isso? Vamos. Porque isso Foi importante. foi importante, tem levantado tem muita gente que é a favor, tem gente que é contra. tem levantado muita discussão sobre isso. Você, Ana Paula, como professora. Olha, vamos lá, como mãe e como professora. Eu sou a favor. O celular é assim, ele é uma ferramenta e a gente, nossa, ele é uma ferramenta maravilhosa, tanto que a gente consegue fazer os vídeos com apenas o celular, uso do celular. A ideia da minha letiva, quando eu fiz, era um celular, aí você tem muita ideia na cabeça, e o celular, bora lá, vamos, né? O celular hoje não tem como fugir, é um avanço tecnológico, é uma revolução, né? A gente precisa dele o tempo todo para tudo, né? E um adolescente sabe mexer no celular mais que a gente, né? Porém, o que acontece? Dentro da escola. Isso, aí eu vou explicar o que acontece. Eu queria viver num mundo ideal, onde o adolescente, ele tivesse limites, né? E ele, na hora, vamos usar o celular, a gente vai fazer uma pesquisa. O grupo eu tô mandando pra vocês no Canva, que é uma ferramenta muito legal. Que hoje o governo também, Sim, o as acesso, plataformas. É legal falar isso, que assim, a minha filha, a Cibele, muita coisa ela usa no Canva com o usuário da escola. Sim. Porque o usuário de aluno de escola pública, ele tem alguns recursos no Canva. Sim. Que talvez eu teria que pagar para a Cibele poder fazer alguma coisa que eu não preciso pagar por ela ser estudante de escola pública. Eu achei muito legal essa parceria do Canva. E tem outros, né? A gente tem plataformas incríveis que o aluno consegue aprender a matemática brincando através de jogos, né? Eu não sou professora da área, mas... Infantil letrado, sim, também. A gente tem várias plataformas que o aluno tem o Alura, tem o Khan Academy, tem várias plataformas legais, assim, que ele aprende brincando coisas de tecnologia, primeiro mundo. Então, o celular, a primeiro ver, ele é um instrumento. Mas, o que acontece? O adolescente, ele tem dificuldades de autorregulação. E, infelizmente, não é só o adolescente, não. Os pais dos adolescentes. A gente conversa com alguns alunos, né, os menores, e eles literalmente falam pra nós que o pai trocou ele pelo celular. Professora, minha mãe não presta atenção em mim, ela nem sabe que eu existo, o negócio dela é o celular. Isso é triste. Então, o tempo de tela que a gente passa é muito grande. E o adolescente, ele não consegue se autorregular. E aí, o que acontece? Até porque ele tá em fase de teste de limite. Sim, né? O lóbulo temporal dele ainda não tá formado. Então, ele não consegue ainda definir, ter o poder das definições. Ali, ele tá em construção. E aí, o celular, ele acaba virando uma ferramenta que é tão legal, acaba virando um vilão. Porque eu tenho alunos que ele fica no mundo ali. E o celular, ele muitas vezes, muitas das brigas, até gostaria de falar que a nossa escola, por um tempo tinha essa ideia de que a orelha era briga e tal. A nossa escola lá dentro é um ambiente de paz. Quando eu cheguei aqui na cidade, assim, tinha esse mito. Acontece, de vez em quando acontece, porque é convívio social e acaba tendo mas assim, era muito raro. Mas 90%, 99%, eu não vou arriscar 100%, mas poderia arriscar, dos conflitos que acontecem na escola, não é da escola, não é de fora. É de fora. É de fora. E o celular facilitou isso. Você não tem noção. Um negócio acontecia lá, bem longe, no campão, no celular. E a gente sabe, organização de briga. E o adolescente começou a usar o celular, perdeu-se a finalidade do celular, né? Isso. E hoje tem pesquisas que falam sobre isso, né? Tem pesquisa. Então, eu não tô levantando a bandeira pro governo de jeito nenhum, porque, né, muita coisa tem que ser mudada. Mas assim, a questão do uso do celular pro adolescente na hora da escola, da sala de aula, ela é mais maléfica do que benéfica. Por quê? Porque a tua filha, ela é educada por você, a minha filha também, e ela sabe o momento de parar. Mas a grande maioria
não sabe. E ali você chama atenção uma vez, chama duas, e ele tá no celular e o governo meio que teve que ser obrigado a fazer isso, porque ou tirava o uso, então, ou ia continuar. Porque hoje em dia também o respeito que os alunos têm pelos professores é diferente da nossa época. Mudou, né? Antigamente, pra gente, na nossa época, o professor dentro da sala de aula era autoridade. Sim, o professor entrava, todo mundo levava. A hora que falava, vou explicar a matéria, era um silêncio absoluto. Hoje é complicado. Hoje em dia, se você não proíbe o uso também, você fala, vou explicar a matéria, e ele continua ali assim, ó. Então, é complicado e eles não conseguem se autorregular. Então, é até um tempo legal para eles tirarem a tela um pouco, entendeu? E para o mundo real. E 90% deles, você fala, nossa, ele tem um celular, ele domina a tecnologia. Não, ele não domina. Ele não sabe mandar um e-mail. Ele não sabe fazer um currículo. Não consegue usar o Word. Não sabe um pacote de Office, não sabe. Então ele usa ali, né? E sem contar a linguagem da internet. É VC, TBT, né? Não, tem horas que eu tenho que falar assim, peraí, traduz isso daqui pra mim. Sim. Então, mediante a tudo isso, eu acho que pode haver um caminho. Eu, como Ana Paula, eu penso que pode haver um caminho aí entre o meio termo, né? Mas, para o momento, tem que dar uma desintoxicada sim. A gente viu alunos com abstinência de celular, assim. Como se fosse uma abstinência de droga. De droga, porque ele não consegue ficar. E aí hoje a gente tem inteligência artificial, que é muito bom, faz parte de ensinar as tecnologias, mas se ele não souber usar isso, né, pro bem, ele acaba indo lá, Ctrl-C, 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 Ctrl-V, e ele não aprende nada. Até porque na hora de fazer o Enem, na hora da redação, não tem GPT. É por escrito ali. Você tem que saber montar a estrutura, o enredo. Então, muita coisa não bate, né? Então, vamos lá, eu jogo o tempo todo tecnologia, mas na hora do vestibular é ali, escrito, né? O papel e tal. Então, eu acho que tem que ter um meio termo. Embora a lei, ela tem uma ressalva. Você pode usar para fins pedagógicos. Então, em algum momento ali, também a escola tem tecnologia. O governo mandou os tablets. Era para cada aluno. Também, às vezes, é uns aparelhos que também eles danificam, né? É complicado, né? Então, a gente tem o problema também do aluno não entender que aquilo faz parte dele, é dele, sabe? A grande dificuldade hoje, o grande desafio da escola hoje é o aluno entender que a escola é dele, que a carteira é dele, que aquele espaço é dele, que o computador é dele. Eu acho que o dia que ele entender que é dele, a gente vai acabar a pichação, vai acabar a depredação do patrimônio público, ele vai cuidar do notebook dele, das coisas dele. Então, o governo mandou, tem equipamento, mas assim, a gente tem um embate ali, né, muitas vezes eles não cuidam do equipamento, né, então, tudo isso. Mas assim, eu acredito que é muito positiva a questão de tirar um pouco da tela. O que o pai não consegue fazer em casa, a escola está tentando fazer. Tirar ele da tela. Porque o tempo todo na tela é muito prejudicial. E isso não é nós, não é nem o governo, isso é estudo, né? Isso já é estudo comprovado. Então, mas é um desafio. O estudante tenta ainda desafiar, mas é lei. E se é lei, tem que ser cumprido. Ana, seu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje é que os meus filhos, né, sejam pessoas de bem, que não se corrompam, e os meus alunos tenham mente o projeto de vida deles, pensem que tudo aquilo tem um propósito, né? O meu maior sonho é uma educação que transforme, que tudo aquilo que a gente estuda, tudo que a gente vai buscar, que não morra, né? Que a educação ainda... O meu maior medo é o ofício do professor morrer, né? A gente se corromper e que o mundo seja um mundo possível para os meus filhos, para os meus alunos, para os filhos dos meus filhos,
né, os filhos dos meus alunos, e que a educação seja a ferramenta, não é demagogia. A educação salva o mundo, né? E que esses jovens acordem. É que o momento é deles, né? É deles. E que eles vivam aí na sua plenitude, mas pro bem, para construir, que eles impactem na política, que eles mudem essa história, né? Porque a educação, ela é a única ferramenta para mudar isso. Mudar essa realidade de alienação, de uma política viciosa, né? E que eles tenham consciência que é o momento deles, é eles agora, né? Nós, o futuro, a maior parte da população será idosa, né? Então o momento é agora. Até porque as famílias diminuíram. Sim, muito. cada dia que passa, né? Hoje a pirâmide etária está nascendo menos crianças. Então é agora, esses jovens não são o futuro, eles são, já é, o futuro é agora, né? A gente está vivendo. E que eles acordem para isso. Eu acho que veja a real importância que eles têm diante do mundo. Então o meu sonho é o sonho de toda educadora, é isso. E a felicidade dos meus filhos, e que a gente viva num mundo melhor, né? Que a gente não perca a esperança. É o nosso momento, né? Não dá. É o meu momento de envelhecer, e nesse momento de envelhecer tá sendo difícil, porque agora os velhos, todo mundo tá fazendo muita academia, né? E eu vou ter que viver essa realidade. Então é isso, é acreditar que o mundo é possível, que a educação é a solução, né? Sua maior conquista até hoje? Uma coisa que você fala assim, nossa, Cíntia, eu conquistei. Olha, Cíntia, eu acho que os meus filhos, eu tenho uma filha de 25 anos, que ela já tá na segunda faculdade. Tá casada, Tá, uma festa linda. O casamento é consequência, né? Mas eu penso assim, que ela construiu pra ela, né? Eu acho que a minha maior realização é eu ver as coisas que eu falei pra ela, e ela, né, sendo uma pessoa de bem, estudando. Não me deu netos ainda, mas trouxe diplomas, né? Então já tá ótimo. Sim, e eu tenho a Bia agora, o Gabriel também, que tá no mesmo caminho. Então isso é uma grande realização. Outra realização é estar fazendo o que eu gosto, né? Eu sou professora, eu tô na minha cidade, eu tô cheia de projetos, então tá tudo acontecendo. Então isso é uma realização pra mim. Então eu tô assim, como profissional, e como do que eu sonhei tá acontecendo. Então isso é muito bom, tá sendo realizado esse sonho. Então é isso. Não tenho muitos sonhos de coisas materiais, não. Não sou uma pessoa muito apegada a coisas materiais. Eu aprendi que eu tenho um pé só, então não preciso de 30 sapatos. Não critico quem seja assim. Mas eu acho que o meu maior sonho está acontecendo. Eu ver os meus filhos encaminhados, e as coisas que eu tenho, elas estão acontecendo. Então é isso. Deixando um pouquinho de lado a Ana Paula professora, Ana Paula mãe, Ana Paula esposa. Quem é a Ana Paula? Olha, quem é Ana Paula é difícil, autoconhecimento, né? Vamos lá. Ana Paula é difícil falar da gente. É difícil falar da gente, é difícil falar da gente. Mas assim, eu olhando pra Ana Paula, eu falaria assim, olha, você não pode falar palavrão, né? Não pode. Você é F. Você. Mas você é. Eu acho que Você passou por tantas coisas, passei. Ainda mais nos últimos anos. Eu sei que foi muito difícil. Sim, e foi muito desacreditada na questão. A gente que tem esse jeito meio doido de ser. Todo mundo acha que a gente tá bem 100% né? todo dia, sim, e não é assim. Ninguém sabe como funciona a mente do palhaço. Não. Os alunos falam isso. E eu acho que é isso. Acho que a minha mãe que tá lá no céu, né? Ela tá com Deus. Ela teria orgulho de mim, do que eu me tornei. O meu pai, que é a paixão da minha vida. Assim, meu pai é tudo que eu tenho. Eu vivo com meu pai. Meu pai, ele tem orgulho de mim, da mulher que eu me tornei. E é isso. E eu diria, sabe o que eu poderia falar pra mim mesma? Mana, segue. Você sabe quem você é. Ninguém precisa dizer o que você é, porque você sabe o que você é, e você é
É demais. Você não demais não, mas você sabe quem você é. Então continua aí. E é isso. Obrigada. É difícil falar da gente. É, eu sei. Mas às vezes a gente precisa. Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Quando a gente pergunta pra pessoa quem é, você é um momento que você lembra de coisas que às vezes tá lá na caixinha de esquecimento. Sim. E às vezes você precisa só daquele gás, só de lembrar daquilo lá atrás pra saber, cara, eu cheguei até aqui, eu posso sim, mais. Sim. Essa é a ideia, é despertar isso. E gratidão. Antes de mais nada, quero agradecer a Flávia por esse espaço que é cedido, o chalé. A Flávia tem me ajudado muito, cedendo esse espaço pra gente gravar as entrevistas. Ainda mais mesmo com tudo que tá acontecendo em volta aqui da aldeia, toda a polêmica de destruição desse espaço que agrega tanto na nossa cidade, porque eu acho que esse é a aldeia é um dos maiores símbolos de resistência e cultura dessa cidade. É um patrimônio, né? É um patrimônio cultural, material, cultural. Infelizmente aí tá prestes a vir abaixo, mas Deus sabe de tudo e tudo pode acontecer, né? A cultura não morre, né? Então, eu posso agradecer a Flávia também. O Heróis Entre Nós, a primeira pessoa convidada foi a Flávia. Ela começou tudo e ela falou para meus alunos, todo mundo pode ser jornalista, todo mundo, é só você querer. Você com o celular, o jeito dela, que ela é fantástica, ela falou, você com o celular pode fazer notícia. E ela jogou uma semente tão forte, eu lembro que eu olhei eles assim, a Vitória, todo mundo, ela jogou uma semente tão forte que isso transformou. Então, Flávia, você, olha, obrigada. Viu? Ela me ajudou, eu sou muito grata à Flávia, porque assim, a Flávia, ela me ajudou muito em questão, ela pra mim, ela é uma jornalista muito, que não pode falar, né, mas muito É porque essa palavra, ela define, entendeu? né? Ela é demais, eu aprendi muito, técnicas de como falar, de como direcionar a entrevista, que não é fácil, entendeu? Ela é uma inspiração pra mim. Tem um olhar, né? E além de tudo, ela é uma bela de uma artesã também, que ela é uma mulher de 1001 utilidades, e ela faz esses chaveirinhos, aqui o pessoal quem acompanha conhece, com fundinho de latinha, com material reciclável, aquela latinha que vai pro lixo, entendeu? Dá pra fazer esses sustentável, né? Ela vende aqui no chalé e é um mimo pro meu convidado. Adorei. Ai, Cíntia, posso dar um abraço? Agora é hora do abraço. Obrigada, muito bom. Obrigada a você, meu amor. Foi uma imersão. Obrigada por ter compartilhado as suas vivências de aula. Você sabe o tamanho da admiração e do respeito que eu tenho por você. É recíproco. A gente viveu muita coisa junto. Sim, sim. Muita coisa, muitos processos. E hoje, pra mim, é muito significativo você estar aqui me dando essa entrevista hoje, porque nós duas passamos por processos muito difíceis, que só quem passou sabe. E hoje, eu estando aqui bem, entrevistando você bem, vendo você bem, cara, é demais. Eu vou emocionar, não queria. É muito significativo pra mim, porque passamos por situações Sim. semelhantes, que foi muito difícil, e que muitas das vezes quando os tombos que a vida dá, né? Às vezes a gente tá ali, sabe, e a gente fala, meu Deus, qual que é o propósito? A gente levanta mais forte, né? E hoje pra mim tá sendo muito importante pra mim ter você aqui hoje, poder ter essa entrevista, você contar um pouco da sua vivência, abordar assuntos polêmicos em relação à sala de aula, porque muita gente acha que a vida do professor é fácil e não é. É muita coisa que você passa, é muita sensibilidade que você vê. A gente vê muitas realidades de vida e infelizmente não dá para abraçar o mundo. Não é tudo que a gente pode resolver. Eu queria poder levar assim pra minha casa, cuidar. Muitas vezes assim, vem o sentimento da frustração, porque a gente quer fazer alguma coisa pra ajudar, mas a gente não tem consegue, como. Não consegue. É além da gente. Né? E é aquilo, é colocar na mão de Deus e esperar que Deus faça o melhor e continuar. É difícil.
E eu te admiro muito. Obrigada. Esse mulherão da lasqueira que você é, meu. Meia louca, né? Todas nós, né? Temos Sim, esse lado tem que louco. ter, né? E temos que ter, porque Sim, se a gente sim. não é louco, as pessoas pisam. Sim, sim. Entendeu? E a gente precisa dessa O mundo loucura. precisa de gente louca. De gente louca. E é isso, Obrigada gratidão. pela oportunidade. Gratidão, mais um Hoje abraço foi- aqui. Hoje foi Obrigada, muito mais do que obrigada. um bate-papo, foi uma imersão. Obrigada. E vocês continuem seguindo, curtam, compartilhem, que tem mais novidades chegando. Vai ter mais coisas, vocês vão ver mais a Ana aqui na Juque Voz. Sempre o trabalho da Ana envolvido com a Juque Voz, tá bom? Beijos e até a próxima.